Debate para as eleições autárquicas 2025. Estamos no distrito de Évora, no concelho de Arraiolos. Como sempre, convidámos todos os candidatos dos partidos com assento na Assembleia Municipal, mas apenas Partido Socialista e a coligação PSD-CDS-PP puderam aceitar. Carla Romana, do lado do Partido Socialista, e o Carlos Gomes, do lado da coligação PSD-CDS-PP. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Estamos a falar, Arraiolos, um concelho envelhecido, rural, extremamente rural e com uma perda de população cada vez mais elevada. Para além disso, um concelho que é considerado mesmo o último bastião do Partido Comunista Português no distrito de Évora. Carla, o que é que a sua candidatura vai ter de diferente para convencer os cerca de 5.835 eleitores deste concelho? Como é que vai conseguir tirar essa gestão autárquica das mãos do PCP? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É muito bom que se dê a conhecer todas as candidaturas. É isso que estamos a fazer em todo o país, em Portugal continental. E agradeço por isso. Obrigada. É realmente uma pena não estarmos cá todos hoje e não estar o candidato também do Partido Comunista, porque seria bom também eles explicar o seu trabalho e mostrar-nos a sua visão, porque nós temos também as nossas perspectivas. Vamos ouvir as vossas visões. As nossas visões vão ser enriquecedoras de certeza e vão acrescentar valor à população. A minha visão, portanto, a visão mais do que a sua visão é o que é que a Carla tem de diferente que vai conseguir quebrar uma história com quase 50 anos? O que é que eu tenho? Tenho vontade de trabalhar, vontade de fazer mais e melhor por esta população e, sobretudo, fazer diferente. Diferente como? Diferente como? Trabalhar mais diretamente com a população, pedir ajuda às coletividades, pedir ajuda às instituições para que participem na elaboração de um projeto de trabalho, que é isto que eu quero fazer, um projeto de trabalho para trabalhar com todos e para todos. E é esta proximidade que muitas vezes julgo que falta a quem está no poder neste momento, que eu tenho. Tenho a vontade, tenho a equipa e tenho a proximidade com toda a gente. Só unindo esforços com todos e fazendo com que as pessoas participem no nosso projeto é que poderemos ter realmente um projeto que abranja toda a gente e que seja melhor para o concelho. Carlos, também é essa a sua estratégia? Proximidade para conseguir quebrar estes quase 50 anos de gestão autárquica do Partido Comunista? Obviamente que sim. Agradeço a oportunidade. Obviamente também lamento a ausência dos restantes candidatos à Câmara. Apesar de nós nos encontrarmos nas festas dos concelhos, infelizmente não nos encontramos aqui, mas isso não depende de nós e, portanto, é um assunto depois a debater com eles, posteriormente. A nossa visão, desde há alguns meses para cá, e a estratégia tem sido falar com instituições, falar com as instituições da zona, falar com as instituições do concelho, falar com as pessoas e, em função disso, ter construído o nosso programa de o Carlos candidatura. Nunca teve experiência de gestão autárquica, ao contrário da Carla, que é vereadora neste momento sem pelouro. Há quanto tempo é que começou esse trabalho de ouvir as vozes ativas e fortes do Conselho? Nós começámos mais ou menos desde fevereiro, março. Desde essa altura temos vindo a falar com todas as instituições, temos estado a falar com as pessoas, na rua, nas casas, nos cafés, e construímos, digamos assim, o nosso programa. E o nosso programa tem várias áreas, vai a quase todas as áreas em que neste momento é deficitário o nosso concelho, e há 50 anos que é deficitário em muitos aspectos, isso vamos concordando, não é? E, portanto, as nossas propostas são desde a habitação, que obviamente as pessoas não têm habitações dignas, à saúde, enfim, à educação, a muitas outras. Nós sabemos que as eleições autárquicas são eleições de proximidade. O que é que vocês vão acrescentar de diferente ou vão apresentar de diferente para quebrar a proximidade que tem estado muito associada aos candidatos da coligação da CDU e o que é que vocês têm de diferente? O que é que o Carlos tem de diferente? A proximidade deles é um pouco os 50 anos, não é? O que acontece é que esses 50 anos não têm trazido proximidade à população. Também sente isso? Sinto completamente. Tem sido ao contrário. E aquilo que nós sentimos e que temos sentido na rua e nos cafés e nas conversas com as pessoas é que as pessoas cada vez estão a separar-se mais da gestão autárquica e não querem saber. E é o resultado destes 50 anos em que nada se fez.
aquilo que nós sabemos fazer é aquilo que vamos fazer, é aquilo que está no programa. Então vamos Porque a mergulhar nos programas. a diferença é essa, é que nós, além de apresentar medidas concretas, sabemos como as fazer. Só mandar medidas para cima e dizer as coisas, é preciso saber fazer. E nós sabemos fazer e explicamos no nosso programa de candidatura como as vamos fazer. Vamos olhar em detalhe algumas das vossas ideias. A minha sugestão é começarmos precisamente por uma das temáticas que considerei mais relevante, que é, de facto, o envelhecimento da população. Um envelhecimento de uma população que exige um cuidado do poder autárquico mais específico e pormenorizado. Como atrair mais jovens, como cuidar dos idosos? O que é que propõe, Carla? Neste momento temos um grande problema com a falta de jovens no nosso concelho. Os jovens acabam por se ir embora, vão estudar para fora, vão para Évora, para Lisboa, até mesmo para fora do país, e nós, neste momento, o maior número de desempregados que temos no concelho são jovens licenciados e com boas licenciaturas. Não há emprego qualificado? Não há emprego qualificado, não há captação de empresas, e os jovens acabam por sair. Em relação às pessoas idosas, não há um acompanhamento, apesar de existirem formas de acompanhamento no município, mas não há um acompanhamento, digamos que verdadeiramente especializado e que realmente ajude as pessoas. Carla, como é que pretende atrair jovens? Como é que os pretende atrair e fixar? Que eles fiquem aqui no concelho. Temos que começar por captar empresas para o concelho. Arraiolos está numa área muito boa. Estamos entre Lisboa e Elvas, Badajoz, portanto, Espanha e Lisboa. Temos uma posição geográfica muito boa. Temos 2 bons parques industriais, Arraiolos e Vinheiro. Então convida esses parques industriais? Com muito pouca vida, e é isso que é necessário captar empresas, para que as empresas venham, fiquem no concelho. Temos que ajudar as empresas já existentes também a desenvolverem a sua atividade, para que realmente haja emprego para estes jovens, porque nós temos bons jovens com boas licenciaturas, bem qualificados e que acabam por se ir embora. Outra questão são as questões da habitação. A habitação é necessário termos mais lotes de terreno disponíveis e que esse processo seja célere. Existe uma grande burocratização de toda a atividade, de todos os serviços. É necessário agilizar esses serviços para que os lotes sejam postos à disposição dos jovens mais rapidamente e a custos acessíveis a todos. Eu sugiro que deixarmos o tema da habitação logo a seguir, porque quando falamos de habitação também temos de falar de uma habitação acessível. Exato, não é? Exatamente. Carlos, as suas propostas para fixar jovens, atrair jovens e uma atenção e um cuidado especial com os idosos? Também passa pela habitação e, obviamente, também uma das nossas propostas é aproveitar a nova lei dos solos. Quanto é que custa alugar uma casa aqui no concelho? Vocês têm ideia? Uma casa? Uma casa, sim. Por exemplo, uma casa para uma família de 4 pessoas. Olha, ontem, por estranho que pareça, ontem estive no Vimieiro e fizemos um evento de lançamento no Vimieiro, uma casa que estava à venda e foi na conversa ontem com uma pessoa que estava... Apartamento ou vivenda? Uma vivenda que tinha cerca de 200 e poucos metros quadrados, estava a vender por 395 mil euros. No meio da cidade, do Vimieiro. Portanto, esta é a ordem de ideias que nós temos. Elevado, sim. E, portanto, a habitação é um canal muito importante para nós conseguirmos radicar aqui os jovens. Outro é, como diz a Carla muito bem, que é, obviamente, aproveitar o eixo Lisboa-Espanha, mas também aproveitar o eixo Arraiolos-Évora. Porquê? Évora tem universidade. E, portanto, acho que deve ser aproveitado esse eixo. Aqui existe alguma juventude, mas está muito localizada. Portanto, não está distribuída pelo concelho. E essa juventude hoje em dia trabalha onde? Na agricultura, nos serviços? Nos serviços e fundamentalmente estuda e está na Universidade de Évora. Mas depois o que acontece é que não tem habitação aqui, porque é cara, não há incentivos nenhum à habitação. Quantas casas propõe construir, caso seja eleito presidente da Câmara de Arraiolos? Isso aí, a minha adversária política deve ter uma versão e uma visão muito mais aproximada. Eu não tenho essa
não tenho essa visão, porque obviamente não tenho acesso a esses, Carla, a esses pode... documentos. Em números de habitações, sinceramente, não lhe sei exatamente dizer. E será um estudo que nós temos que fazer. Mas nas vossas candidaturas sim, não fazem essa proposta mesmo específica? Sim, fazemos uma proposta para a abertura de lotes em todas as freguesias. Em todas as freguesias. Pode partilhar connosco quantos lotes são? Quantos é que nós nos propomos a criar? Lá está, são números muito vagos e temos que fazer um estudo mais aprofundado, porque neste momento o município lançou já uma candidatura para lotes e temos que ver realmente o terreno que há, porque o plano diretor municipal também ainda não está... Está atualizado? Ainda não. O plano diretor municipal Exato, já está atualizado? Não está. E isso também é uma situação que nos limita. Sabe há quantos anos é que não é atualizado? Eu diria há mais do que uma década e se calhar há bem mais do que uma década. Não é caso único, infelizmente, Exato, no país, é verdade. não é? Mas... Neste momento, o que nos foi dito é que existem ali alguns problemas com a Direção Regional do Ambiente, com a APA. Com a APA. Aliás, com a Agência Portuguesa do Ambiente, Portuguesa do Ambiente, sim. E por isso, e essa situação também nos está a limitar um bocado. Plano esse que é essencial para definir se determinado terreno é urbano, se é agrícola. Exato. E isso prejudica também aqui um pouco em termos da contabilização. No entanto, fazem falta os lotes, mas mais do que isso, faz falta uma desburocratização do acesso aos lotes. Porque o processo é demasiado pesado. Processo é demasiado processo autárquico, Exato, da responsabilidade da autarquia. Não é? Exato. Outra situação que nós temos também aqui, que será muito boa para os jovens, além da Universidade de Évora, como o Carlos estava a referir, é, portanto, a criação do novo hospital, o hospital que está em construção neste momento em Évora e que de certo será uma porta aberta para muitos jovens, técnicos de saúde e de outras áreas que poderão trabalhar no Hospital de Évora, mas que se nós em Arraiolos os conseguirmos capitalizar e trazer, atrair, porque nós em Arraiolos temos boas condições de vida. Exatamente, temos boas condições de vida, isto aqui é uma zona muito bonita, com património bonito. Esses técnicos de saúde, médicos e técnicos de saúde, através, por exemplo, rendas mais acessíveis? Rendas mais acessíveis, as creches também mais acessíveis e mais vagas, que em Évora é complicado, e nós aqui temos uma boa oferta de creches e portanto, ATLs também para as crianças, com preços também acessíveis, e, portanto, temos uma boa qualidade de vida e temos todas as condições para que aqui se fixem os jovens. Carlos, esta sugestão da candidata Carla Romana parece-lhe uma boa sugestão? Estas parcerias com entidades públicas, como, por exemplo, hospitais ou a universidade, para atrair os jovens? Parece. Eu fui... Ou acha que o caminho é revitalizar o tecido empresarial e criar postos de trabalho? O caminho em relação à habitação e em relação à lei dos solos, portanto, fazemos um levantamento, concelho a concelho, freguesia a freguesia, para fazer a reclassificação dos solos e, obviamente, depois, a partir daí, colocar os lotes para construção. Por isso, nós dependemos sempre das informações de outrem e não conseguimos saber. E a razão pela qual, tanto a Carla como nós, não conseguimos saber porque dependemos das informações. Primeiro vão ler os dossiês e depois... Obviamente que sim, vamos estudar. Mas a estratégia no seu geral? Na estratégia geral, claro, obviamente em termos do hospital, concordo perfeitamente. Às vezes não é só o embrulho, digamos assim, ter um hospital novo, porque pode-se ter um hospital novo, mas depois os profissionais não aparecem e são os mesmos. Isso também é um desafio do Poder Central, não é? É um desafio do Poder Central, é um desafio, não é... Se me pudessem ajudar, está a 70%, está a 70% de construção. Sim, há já uma data? Dezembro de 2027, com a conclusão. Dezembro de 27. Sim. A minha atividade desde há muitos anos é a saúde, e inclusivamente... Não sou gestor, mas inclusivamente estive aqui no Hospital do Espírito Santo de Évora durante alguns anos, no Conselho de Administração, e portanto tenho alguns dados desses, não é? É mesmo presente. Dezembro de 2027 ou acha que a coisa pode derrapar? Acho que vai ser dezembro de 2027, está em 70% de taxa de acabamento e, portanto, acho que os últimos 30% acho que podem ser concluídos. Mas falta algumas coisas, eu interrompi... mas falta algumas coisas deixe-me só dizer, do novo hospital, porque em relação à Câmara, e é isso, é uma crítica em relação à Câmara de Évora, a parte de infraestrutura está atrasadíssima. E como está atrasadíssima, a responsabilidade
de colocar o prazo final não é apenas exclusiva do Poder Central, está também no Poder Autárquico. E, portanto, aí... Olhando para o Conselho de Arraiolos, há pouco também defendia a questão do tecido empresarial. Que tipo de empresas é que gostava de atrair para o Conselho e como sugere atrair? Acima de tudo, empresas da zona, empresas agroindustriais. Eu acho que esse é que é o objetivo aqui. Obviamente, também os serviços também serão, mas é mais aquilo que é autóctone aqui da zona. E, portanto, é a parte agroindustrial que é o mais importante aqui para desenvolver. O que é que propõe que o Conselho tenha de diferenciador e de apelativo para que eu, que sou empresária, venha investir aqui? Mais incentivos Isenções de taxas, isenções de taxas, que é isso que nós propomos, e mais incentivos para poder construir e para poder erigir as empresas. Esse é o objetivo. E, obviamente, também alguns incentivos para a empregabilidade. E, portanto, isso também é importante, que é, lá está, vai fixar pessoas ao Conselho, vai fixar pessoas às empresas e vai fazer dinamizar todo não só o tecido empresarial, mas mexe com a economia geral. Falámos dos jovens, eu sugiro agora falarmos de outra franja da sociedade, dos idosos. Dos idosos. Carla, que propostas específicas tem para dar melhor qualidade de vida aos idosos do Conselho? É preciso haver uma maior aproximação aos idosos e é preciso pensarmos nos idosos que estão institucionalizados, naqueles que estão em casa, doentes, mas também no papel do cuidador, naquelas pessoas que se encontram em casa, sobretudo a cuidar de quem está doente. E nós temos técnicos na nossa equipa de trabalho, que é o que nós somos uma equipa de trabalho de 5 pessoas, e temos técnicos especializados nessas áreas, em que com projetos bastante interessantes, e que estamos neste momento a desenvolver um projeto muito interessante, para cuidarmos não só da pessoa que está institucionalizada, mas sobretudo daquela pessoa que está em casa e de quem cuida dessa pessoa, porque quem cuida dessa pessoa tem um papel muito ingrato. É o papel de cuidar, mas que depois não cuida de si. E é muito importante cuidarmos do cuidador, digamos assim. Essa é uma perspectiva bastante interessante. Sim. E também ajudarmos, portanto, as pessoas idosas, às vezes em pequenas coisas que eles têm falta, como irmos a casa, dar um pouco de conversa, dar um carinho. É fácil comprar para um idoso de todas as freguesias do Conselho? Tem acesso à medicação, tem acesso ao médico de família para lhe passar a medicação, tem facilidade em ir até à farmácia e comprar essa medicação? É fácil? Não, não é fácil. Conselho? Não é fácil. O acesso à saúde está muito complicado. O Centro de Saúde de Arraiolos é um centro de saúde até relativamente novo, tem boas infraestruturas, tem bons enfermeiros, tem bons administrativos, faltam-nos os médicos. E falta a saúde vir ao encontro... Quantos médicos é que tem o Centro de Saúde? Neste momento acho que temos 2, não sei se chega aos 3, com uma empresa... Para cerca de 7.200 pessoas. Pessoas, exatamente. Portanto, é relativamente... mesmo, portanto, insuficiente, declaradamente insuficiente, o que faz com que as pessoas tenham que se deslocar a Évora ou ao Centro de Saúde de Montemor. Estamos a falar de cerca de meia hora, diria eu. Assim, estamos a falar de meia hora e depois disso também acarreta custos, não é? Se olharmos muitas vezes para outros retratos do país, exato. Não é? Sempre tem um hospital central relativamente perto. Mas não precisávamos disso, não é? Era bom que não precisássemos disso e que fizéssemos com que a saúde realmente viesse ao encontro do idoso. Não idoso. Então dê-me uma proposta específica. Uma proposta nesse sentido. Temos que trazer médicos para o Conselho, temos que trabalhar diretamente com o LSAC em Évora e a captar médicos para cá. Temos que trazer uma boa equipa de médicos e os médicos têm que se deslocar a todas as freguesias. Todas as freguesias são importantes, não é só Arraiolos, mas é o Vimier, é a Igrejinha, é Sabugueiro, São Pedro, são todas as freguesias que são importantes e tem que haver uma deslocação dos médicos ao encontro dos idosos. Uma coisa que tem falhado aqui em Arraiolos, a meu ver, é que o município não aceitou a transferência de competências. E isso deveria ter sido o primeiro passo, porque é uma maneira de dizer, não, nós assumimos também a nossa cota-parte de responsabilidade e estamos empenhados em realmente fazer alguma coisa pela saúde no Concelho de Arraiolos. Estamos a falar de idosos e inevitavelmente falamos de saúde. Carlos, mas gostaria que tu pegasse primeiro na questão de medidas específicas para cuidar com a terceira idade no Concelho. Com as conversas que tivemos durante estes últimos meses,
detectámos grandes necessidades a nível de cuidados continuados e, portanto, camas, especialmente, tanto para cuidados continuados como paliativos, e, portanto, não existem camas no Conselho. Eu diria que, a nível nacional, também a dificuldade é enorme. E, portanto, esse é um primeiro passo que tem que ser dado, que é haver mais camas. Não estou a dizer que seja do poder autárquico, mas que, obviamente, que poderá facilitar e poderá criar incentivos para... Ou fazer pressão. Ou fazer pressão também, mas, acima de tudo, criar condições para que existam mais camas no Conselho, para, obviamente, colocar os idosos, que muitas das vezes estão nos montes, estão sozinhos. Nós, para esse assunto, temos, a nossa proposta é usar tecnologia. Como assim? Telemonitorização, em termos práticos, no fundo, a telemedicina que hoje toda a gente fala, mas nós temos 2 programas específicos. Um é conhecer as patologias prevalentes na região, através de análises e através de consultas às próprias pessoas nos locais, e, portanto, vamos com unidades locais, unidades de saúde, unidades móveis de saúde, conhecer as doenças das pessoas, digamos assim, em português mais corrente, saber quem sofre do quê e onde é que estão, e, portanto, isso conseguimos ter uma massa de pessoas das várias patologias onde é que estão localizadas, porque, apesar do Conselho, tem várias freguesias, mas sabemos que há determinadas patologias em determinadas freguesias, por incrível que pareça, mas há diferentes. Meras Isso nós sabemos. Não há coincidência, há questões genéticas, sim, genéticas também. Aqui há determinadas pessoas que abusam do sal e de outros componentes também, que agora não importa para aqui, mas essa é usarmos a tecnologia para que as pessoas tenham mais proximidade à saúde. Como é que vai usar essa tecnologia? É simples, hoje em dia... Um senhor de 85 anos isolado num monte, hoje em dia não tem que fazer casa. nada, basta ter um relógio, basta ter uma pulseira em que transmite os elementos que sejam necessários para que um técnico de saúde esteja a monitorizar. Enfermeiro, possa fazer isso. Outra proposta que nós temos é não estarmos dependentes do Ministério da Saúde, digamos assim, em termos da área da saúde, que é evoluirmos para um modelo tipo B aqui no Conselho. E isso permite uma gestão dos médicos, a contratação dos médicos e a gestão dos médicos, e aquilo que os médicos reclamam muito também, que é o pagamento. Não é? E, portanto, evoluindo para um modelo tipo B do Centro de Saúde, nós conseguimos ter a gestão completa. Nós, em termos de autarquia, vamos conseguir ter a gestão completa da equipa e, portanto, a partir daí é a atração dos médicos que vem. Neste momento, a Carla diz, e bem, eu acho que os médicos devem ser 2,5, não é? Não 3, não deve ser para aí 2,5, 2,2, 2,5. E a autarquia tem a possibilidade, neste momento, se o quiser, e se deixar de fundamentalismos, de contratar médicos de fora. E vêm cá enquanto... Então, o que me está a dizer é que a população neste momento só tem 2 médicos e meio, porque a autarquia não quer. Nós tivemos essa conversa com as pessoas da autarquia, com os responsáveis da autarquia, recusaram-se porque era contratar empresas privadas. E deixemos fundamentalismo, porque na realidade o que está em causa é a saúde das pessoas, dos municípios. E eles, com esse fundamentalismo, estão a prejudicar a saúde das pessoas. As pessoas não têm médicos de família, há 2,2 médicos aqui no Conselho e, obviamente, nós temos todos... Essas propostas... 70% dos municípios aqui não têm médico de família, porque não só atribuídos, mas não têm porque não conseguem recorrer e, portanto, vão ou a Évora, ou a Montemor, ou ao centro de Montemor, que é os mais perto, que, como diz, está a meia hora daqui. Essas propostas que apresentou agora, quanto poderiam custar? Com que orçamento é que acha que... Fazer as consultas às pessoas e fazer as análises, isso é baratíssimo, não é? Como nós sabemos hoje em dia, as tiras de glicémia são baratíssimas, tudo isso é um valor que não pesa sequer no orçamento. Em relação à tecnologia, à monitorização da tecnologia, temos apoios comunitários para poder fazer isso. E, portanto, recorrer a fundos comunitários para um projeto. Claro que sim. E isso permite aproximar as pessoas à saúde, em vez de ser o contrário, em vez de andarmos atrás. Portanto, isso, as pessoas sentem-se, e isso por experiência própria, as pessoas sentem-se muito mais cuidadas, porque apesar de terem apenas aqui uma coisa no pulso, sabem perfeitamente que do outro lado está alguém a tomar-lhes atenção. E depois, obviamente, a tal proximidade que é necessário. O acesso à internet, a questão digital é fácil aqui no Conselho? Não é fácil, porque tudo isso é muito interessante. Por isso é que eu estou a dizer,
de alguma forma as pessoas sabem que têm uma pulseira que está a transmitir, mas não têm que fazer nada, porque não precisam de fazer nada. Sim, mas para transmitir um senhor de 85 Não anos que precisa de esteja fazer no nada. mundo, Não precisa. para transmitir não necessita Não necessita fazer, basta ter a pulseira e basta ter um acesso telefónico, um acesso em que é colocado e, portanto, a tecnologia funciona. Isso aí está provado e resulta. Parece-me difícil. Calculei, pela sua cara, calculei. Parece-me difícil porque todos sabemos que as comunicações, sobretudo nas freguesias, estão em condições muito más, não é? Portanto, primeiro temos que começar por essa parte, por fornecer fibra e por fornecer bons canais de comunicação a todas as aldeias, a todas as freguesias, aldeias, fibra. Lugares. Desculpe interromper, não é necessário fibra, basta por Wi-Fi as coisas funcionam. Sem Pronto, problema temos nenhum. que, em primeiro lugar, trabalhar... Seja o que for, é necessário. Exato, é necessário reforçar, porque há muitos sítios onde não há rede e, por exemplo, aqui na Igrejinha, que é aqui bem perto de Arraiolos, há anos que o Presidente se debate com essa dificuldade e continuam a haver grandes dificuldades, inclusive jovens que estão em teletrabalho, jovens que estão na universidade. Durante o tempo do Covid, muitos jovens tinham exames para fazer e foi muito complicado poderem fazer os exames online. Terá que ser... Desculpe interromper, nós fizemos os testes, portanto não estamos a falar não estou a falar. De facto, há um local em São Pedro da Gafanhoeira que é complicado por causa do Wi-Fi. Portanto, e o resto funciona sem problema e temos tido fizemos essas experiências e sabemos do que estamos a falar. De facto, em São Pedro da Gafanhoeira há uma pessoa que tem que, quem vive lá tem que levar ao sítio onde há o Wi-Fi. De facto, mas porque o resto do concelho estamos à vontade. Portanto, a tecnologia funciona e a tecnologia deve ser utilizada porque de alguma forma ultrapassa a falta de meios também. A Carla está mais cética quanto à Eu estou mais cética quanto a isso e também julgo que não estou a dizer que a ideia não seja positiva e que não se deva pôr em prática. Eu depois conto com o seu apoio para nós desenvolvermos isto. Está certo. Vou brincar. Depois chamem para eu ver. Depois falamos sobre isso, está combinado. Mas bom, vamos sair daqui com uma coligação PS, PSD, CDS, PP. Não parece. No entanto, julgo que mais importante que tudo para os idosos é a proximidade. É o carinho, é a pessoa ir lá, o técnico ir lá, fazer lá a análise, ver a coagulação do sangue, ver como é que está a diabetes e dar-lhe uma palavrinha, bom dia, como está, passou bem. É aquele carinho, pegar na mão. No fundo é a humanização do cuidado da saúde. É o pegar na mão do idoso, é o cumprimento, é o abraço. Isso tudo faz falta, porque eles estão muito sozinhos nos montes. Para ir tudo isso, Carla, é também necessário acessibilidades, ou seja, estradas com boas condições, que seja fácil. Isso o Conselho não há... Aqui não há grandes queixas uns arruamentos, sim, precisam, os arruamentos. As estradas em si, não. A ligação entre todas as freguesias do Conselho é fácil? É fácil, sim, isso é fácil. Mas, Carla, e qual é a sua perspectiva de uma economia, a economia do Conselho estar tão dependente do artesanato? Ainda não falámos dos tapetes de Arraiolos, e temos que fazer a justa homenagem aos tapetes de Arraiolos, que me corrijam, mas eu acho que já teve os seus tempos altos. Parece-me que é um produto que está cada vez a ficar menos comunicado, se quisermos chamar-lhe assim. Mas uma economia tão dependente de turismo, agricultura e artesanato. Sim. Isto cria problemas para o poder autárquico? Que propostas é que tem para inverter essa dependência ou para reduzir essa dependência? Não é inverter, mas reduzir. Portanto, temos que captar outro tipo de empresas para o território e temos que fomentar o turismo. É necessário fomentarmos o turismo. O turismo teve um acréscimo, de facto, de dormidas e de permanências nos últimos visitas. 4, 5 anos? Sim, nos últimos 4, 5 anos. Mas não é suficiente. Mas podemos ter mais, podemos ter melhor. O Concelho de Arraiolos é muito rico em património. Além dos tapetes, temos uma série de fontes, de fontanários, de palácios. Temos o Palácio dos Condes do Vinheiro, que está à espera de obras há muito. É tudo abandonado. Há muito, está completamente abandonado e precisa de obras rápidas, porque cada vez se degrada mais e tem um valor patrimonial. Está em boas condições. O castelo, eu não tive a oportunidade de ver desta vez. Temos o castelo, que é uma coisa pela qual eu me tenho debatido nestes últimos 4 anos. Não houve a aceitação da competência, da transferência de competências ali na área que abrange o castelo. Portanto, o que o município diz é que a transferência não vem acompanhada da verba necessária para as obras.
Eu não concordo. Isso é uma questão processual, não? Ou é mais do que isso? Eu julgo que tem que haver uma vontade política de dizer não, isto pode ser competência do Estado, mas nós estamos cá, o castelo pertence a Arraiolos e aos arraiolenses e nós temos que ter brio em cuidar daquilo que é nosso. Não pode ser tanto uma questão política, tem que ser, nós temos que ter brio, temos que ter orgulho naquilo que temos em Arraiolos. E o castelo precisa de obras urgentes, neste momento está a levar uma requalificação na torre do castelo porque está em perigo de ruir, mas temos que apostar no nosso património, nos tapetes de Arraiolos que ainda não estão certificados. As bordadeiras ganham muito pouco, porque os tapetes, apesar, se nós formos à loja podemos achar um tapete caro, mas os tapetes não são caros. Quanto é que custa agora um tapete de Arraiolos? Tamanho médio? Um tamanho médio pode rondar os 300 euros. Mas tudo trabalho artesanal? Mas é tudo trabalho artesanal. Por metro quadrado. Sim, por metro quadrado. Porque custa ao metro quadrado 300 ou 500, até se for, depende Mas o do que desenho. propõe levar os tapetes de Arraiolos para, por exemplo, Nova Iorque, porque não para o sonhar mundo, alto. Para o mundo, exato, porque não sonhar alto. Porque nós fazemos, em Arraiolos, são feitas mostras do tapete, a iniciativa O Tapete Está na Rua, mas temos que levar o tapete além fronteiras. E nós temos aqui empresárias, boas empresárias. Mas as artesãs que fazem os tapetes de Arraiolos, se não estão a ser devidamente pagas para o trabalho que estão a fazer, de acordo com a sua avaliação, não teme que possa desaparecer? Temo que possa desaparecer. Elas são mal pagas, são mal pagas e o trabalho não é reconhecido. É um trabalho de desgaste. É um trabalho de desgaste. Físico. É um trabalho de desgaste. Quer das mãos, físico. quer das costas, a parte da respiração, porque a lã liberta as impurezas, o pó, e aquilo tudo é assimilado. E, portanto, é um trabalho de desgaste. E é necessário realmente abrir o tapete ao mundo e fazer com que esta arte não se perca, porque o tapete de Arraiolos está em riscos de realmente se perder. E depois temos além, como eu falava, do nosso património histórico, cultural, temos a nossa gastronomia, os nossos vinhos, os queijos, temos tanto para mostrar. Portanto, se eu percebi bem, a sua aposta, Carla, é nessa dependência económica de agricultura, turismo e artesanato, é puxar mais ainda pela vertente do turismo. Carlos, gostaríamos de ouvir a sua... Nós da cultura, bem ditas as eleições autárquicas, porque assim foi a forma de fazer as obras na Torre do Castelo, porque se não fossem as eleições autárquicas... Eu passei por lá e vi... Sim. Porque se não as fossem, se calhar a esta hora ainda nem sequer estavam feitas e aquilo continuava a ruir aos poucos. Nós assentamos muito também na divulgação da cultura. Aliás, temos um conjunto de propostas aqui, que também passa pela tecnologia, pela criação de uma app turística para as pessoas conhecerem, para conhecerem todo o aspecto turístico que nós temos e cultural que temos aqui. O Castelo acho que é um ícone aqui da região, porque é um dos únicos castelos circulares existentes e, portanto, acho que nós devemos promover. Também em relação ao tapete de Arraiolos, o PSD no último ano, para a certificação do tapete, fez uma diligência muito grande a nível da Assembleia da República. Mas ainda não está certificado, não é? Não, porque depende da autarquia e, como depende da autarquia, neste momento o processo parou, digamos assim, parou na autarquia. Há efetivamente a necessidade do reconhecimento do tapete e, obviamente, de toda a indústria à volta do próprio tapete. Carlos, mas há aqui outra questão é, eu hoje não vou ter a oportunidade de visitar o Castelo de Arraiolos, infelizmente, mas se eu agora tivesse um bonito dia de sol, que também não é o caso, e fosse até ao Castelo, e estivesse a passear ali à volta do Castelo, eu tenho a oportunidade de beber uma água, me sentar um pouco, beber um café. No Castelo? Não. Sim, naquela zona. Não. Leva uma água e bebe lá. É a única solução. Mas acha que deveria haver essas condições? Acho que sim, assim como também deveria haver as condições na barragem do Divor, em que eu saiba, também está um quiosque para ser explorado há não sei quanto tempo, que também não abre. Fizeram-se umas obras para as pessoas irem conviver ali e não há um quiosque que sirva refeições, que sirva uma água, que sirva um café. Portanto, colocam as mesas para os piqueniques e depois não há infraestrutura nenhuma de apoio. E, portanto, é tudo isto que falta. Como diz a Carla, e muito bem, eu concordo com ela, falta vontade.
Não sei se a vontade já é porque, efetivamente, esta equipa autárquica já não vai continuar e, portanto, a perda de vontade também pode ser por aí. Como assim já não vai continuar? Porque é o último ano, portanto, sim, já não da atual equipa autárquica, mas a CDU tem um candidato, vai ter que é o atual vice-presidente da autarquia. Exatamente, portanto, mas aqui falta vontade para divulgar aquilo que nós temos de bom. Obviamente também a gastronomia nós temos e temos restaurantes belíssimos, como bem sabem, não é? E, portanto, acho que essa divulgação também pode assentar muito numa divulgação para fora. E é isso que nós, mais uma vez, utilizamos a tecnologia e queremos utilizar a tecnologia para que as pessoas estejam conectadas com o concelho. E isso é fácil de fazer hoje em dia. Hoje em dia, pelas redes sociais, nós atingimos toda a gente, quer seja nos Estados Unidos, quer seja no resto, na Europa, quer seja em qualquer lado. E, portanto, é uma questão de vontade de divulgação. Se tivesse que fazer uma campanha de promoção do Concelho de Arraiolos, que produtos é que destacava? Cultural, hein? Sim. Obviamente o tapete, isso é... Então fica aqui a promessa dos dois. Se forem eleitos presidentes da Câmara, não vão deixar o tapete de Arraiolos. Não vamos, até porque o PSD iniciou esse processo de certificação do tapete. E, portanto, há quantos anos? Foi há 1 ano e meio, cerca de mais ou menos disso. E, portanto, não é assim há tanto tempo. Não, mas é uma vontade que o PSD teve para iniciar esse processo. Eu próprio estive na reunião com a Câmara diz-nos, obviamente que sim, vamos fazer, isto é importantíssimo, até hoje, como a Carla sabe. Os tapetes neste momento criam quantos postos de trabalho? Julgo que são mulheres, provavelmente, não sei se há homens também a fazer tapetes de arraiolos. Temos um artesão, que trabalha por conta própria, que faz basicamente só almofadas, não vai ao tapete. É produtos feitos com o ponto de arraiolos. É um jovem, licenciado até em turismo, e que durante a pandemia dedicou-se a aprender o ponto de arraiolos e que tem essa empresa, e ainda bem, porque promove muito, sobretudo em Lisboa, esta arte do tapete. Em Arraiolos, neste momento, temos 5, 6 empresárias que depois têm diversas artesãs por conta própria. Não lhe sei dizer exatamente o número, mas é um número reduzido de artesãs. É um número de artesãs, cada uma se calhar tem 6, 7 pessoas a cozer. Sim, eu não diria tanto, que tem, se calhar algumas nem tanto, mas mais outros menos, sim. Talvez menos porque não há passagem, e cada vez há menos a passagem desse conhecimento, não é? E, portanto, essa é outra proposta que nós temos. Sim, provavelmente estamos a falar de artesãs com uma determinada idade. Idade. Acima dos 60. Exato, acima dos 60. Sim, e isso é também uma das propostas que nós temos, é levar o tapete de arraiolos até às escolas, até aos ATLs, promover a arte do tapete de arraiolos para que não se perca. O que é que o torna único? Tem concorrência? Acha que o tapete de arraiolos tem concorrência? Não, o tapete de arraiolos não tem concorrência. O tapete de arraiolos é único. É feito com muito amor e muito carinho pelas nossas bordadeiras. É feito à mão, com bons produtos, boas lãs, boas telas. E feito sobretudo com uma grande vontade de mostrar ao mundo a arte. Carla, mas também tem que se ter cuidado com a contrafação, não é? Portanto, produtos falsificados com marca até arraiolos. E isso existe. Pode-se comprar tapetes alegadamente de arraiolos e que não são de arraiolos. Eu diria que a concorrência é essa, não é? Como proteger a marca arraiolos, não é? Exato. Através da certificação que o PSD desenvolveu e tem desenvolvido junto da Câmara. Apenas Acho que só a certificação poderá ser o suficiente? Eu acho que a certificação é importante. Agora, também, obviamente, há que passar esse saber para as pessoas. E isso também é um projeto que nós temos, que é, obviamente, também criar, digamos aqui, uma academia do tapete, que é para ensinar as atuais, que ainda guardam esse saber, para as pessoas, para os mais novos, para, obviamente, ser dinamizado. Precisamos de mais empresários, não 5 não chegam, com 4 ou 5 pessoas a trabalhar, portanto, se calhar estamos a falar no máximo 30 pessoas, não estamos a falar mais do que isso. E isso é para, desculpem a expressão, é para ir diminuindo, ir morrendo essa arte. E, portanto, nós precisamos de criar aqui chamemos-lhe o que nós quisermos, a Academia do Tapete,
mas a certificação tem que ir a par também disto, porque obviamente é a forma de nós termos um produto oficial, digamos assim, de arraiolos. E, portanto, a contrafação, isso é inevitável, até vem de fora, não é? Vem de outros países. Sim, sim. Às vezes até é feita aqui, não é o ponto largo, não é o ponto fino, enfim, e as pessoas, infelizmente também o preço também influencia. Como há pouca gente a trabalhar, a mão de obra acaba por ser cara, os tapetes saem a 500 euros o metro quadrado. E, portanto, ou 300, ou 400, ou 500 euros o metro quadrado. Acho que já Portanto, debatemos bem caro. a questão do tapete arraiolos. Eu gostaria de tocar num outro ponto, que é a questão de uma gestão inteligente da água. Para quando terminar com medidas de restrição à população e aos próprios agricultores? Tem propostas nesta área? Tem que haver realmente uma gestão mais cuidada da água. Felizmente este ano choveu muito e temos as barragens neste momento cheias, mas tem que haver políticas de incentivo não só a um gasto responsável da água, mas também têm de existir políticas do município que protejam, portanto, este gasto de água que muitas vezes é excessivo. Como assim? Aumentando taxas para os consumidores? Não é por aí que temos que ir. Então mas temos que pensar, sobretudo, um pouco mais na agricultura intensiva. Agricultura intensiva, que temos muita junto a arraiolos e que sabemos todos que causa um grande gasto de água, portanto, nessas produções. Pode partilhar connosco uma iniciativa da sua proposta de candidatura prática para fazer esse controle do consumo da água na cultura intensiva? Neste momento estamos ainda a estudar esse assunto e, portanto, não tenho ainda uma proposta para essa parte, portanto, essa parte da água, mas estamos a construir e até ao final da próxima semana teremos tudo tratado também nesse aspecto. Carlos, nós temos a conclusão. De um lado temos a população, do outro lado temos os agricultores, e relembro que estamos a falar de um concelho rural, não é? Certo. Obviamente a agricultura intensiva é sempre um problema e, portanto, tem que ser aqui sempre doseado. Mas o que é que o poder autárquico pode fazer? Aquilo que nós temos previsto é a referenciação em termos de barragem. Há uma barragem que já devia ter sido construída no Vinheiro, já há muitos anos, e que não foi, e a seguir que aquilo que nós propomos é a referenciação em termos de ligação, no fundo a ligação de barragens umas às outras, para que obviamente possa haver uma melhor gestão da água. Isso é aquilo que nós propomos. Portanto, neste momento temos a proposta para o Vinheiro, efetivamente, da construção da barragem e mas depois fazer... Isso não depende do poder autárquico, da construção da barragem? Depende. 100% do poder autárquico? Não depende a 100%, depende a iniciativa e a vontade política, sim. A vontade política, sim. Obviamente que é o poder autárquico. Há o Plano Nacional de Barragens. Claro, o Plano Nacional de Barragens. Há empresas que os vão ter que construir, que foi lançado e fazer esse investimento. por este atual governo e que todos nós também já tivemos a ver e que também tem a própria referenciação em termos de ligação às barragens. E, portanto, a iniciativa, obviamente, tem que ser sempre local. E demorará anos. Construir uma barragem não se faz... Demora o tempo que demorar, pode demorar o tempo da legislatura em 2, 3 anos. o tempo de legislatura de governos PS, mas tem que haver um plano geral de referenciação em termos de água para conseguirmos ter uma gestão mais equitativa da água. Neste momento, não. E no imediato, Carlos, o que é que... Como resposta mais no imediato, como controlar a produção e a rega intensiva? Não, nós neste momento as barragens de combustão temos para 2 anos e meio de reservas. Se tivéssemos tido um verão, o verão foi rigoroso, mas não tivéssemos tido um inverno tão chuvoso, como é que se vive aqui? As barragens privadas têm que auxiliar nesse processo. E isso é o que acontece, é o que não acontece, que é as barragens privadas neste momento acabam por ir buscar água de rega ao Divor e não utilizam os seus próprios recursos. Porque podem ir buscá-los ao público, digamos assim, e assim preservam a sua própria água. Isso acontece imensas vezes. E, portanto, esse é um primeiro passo que nós temos que fazer, em anos de seca, já temos 2 anos e meio, sem problema, mas em anos de seca, obviamente, temos que recorrer ao que está à mão e ao que é possível. E ao que é possível aos privados. Os privados têm as suas reservas e, portanto, têm que os utilizar para as suas próprias terras, para as suas próprias regas. Portanto, esse é um primeiro passo. E isso, obviamente, também parte
de alguma educação, de algum ensinamento que as pessoas têm que ter. Vocês já vivem os dois aqui no concelho. Sim, vocês com certeza já passaram por situações de não terem água nas torneiras das vossas casas. Sim. Já. E não foi assim há tanto tempo, com certeza. Não. A minha não, porque eu tenho furo, mas isso... A sua, Carlos, é um caso particular. A minha é um furo e, portanto... Não. E, inclusive, em anos anteriores, porque este ano choveu muito, infelizmente. O verão de 2024, sim. Tivemos aldeias a ser abastecidas pelos bombeiros. Sim, com caminhões externas. Dias e dias? Sim, dias e dias. Sim. E também temos outra situação. Temos muitas rupturas no concelho de Arraiolos. Ou seja, as infraestruturas antigas, e instalações são antigas e existem um sem número de rupturas no verão, praticamente todos os dias. Só para dar um exemplo, Barreiros de Idavor tem 65 anos, não é? E, portanto, Sim, desde essa altura não houve um único melhoramento em relação a Não houve um único Barreiros. investimento não, na nada, zero. barragem. Não houve investimento nenhum. Continua a funcionar enfim, porque é mais alta e, portanto, a água vai correndo. A água está em alta, sim. E, portanto, não há tecnologia envolvida aí nenhuma, não há nada. Portanto, é a tecnologia de há 65 anos, não é? Não era uma má tecnologia. Não, há 65 anos. Para a altura. Hoje em dia as coisas são completamente diferentes e isso propriamente também faz melhorar a gestão dos recursos hídricos. E, portanto, como temos tecnologia de há 65 anos... E as próprias condutas, que aí já são da responsabilidade da autarquia, não é? Estão rotas, não é? Rotas, há muitas rupturas. Há rupturas no verão e quando há mais gasto, há rupturas em dias sucessivos. Há muitas rupturas, há muita perca de água. Há perca de água, sim. Vai inunda campos que não fazem sentido. Sim, inunda campos, inunda casas de pessoas que às vezes não sabem porque têm umidade em casa. Mas como é que vocês querem trazer mais turistas para o concelho e depois... Há que trabalhar, não têm água. Há que trabalhar nessas infraestruturas, há que remodelá-las. Eu estou-me a lembrar agora na aldeia do Carrascal, existem inúmeras rupturas nessa aldeia, a água chega às torneiras a conta-gotas muitas vezes. Porque com qualidade, depois não é só a questão da água chegar à torneira das pessoas. É a qualidade. A qualidade da água, eu julgo que é boa. Os indicadores que têm é que sim, os indicadores são bons. As etapas têm funcionado bem. Sim, as etapas funcionam bem. Não tem havido grande problema. Sim. Será uma prioridade vossa, caso sejam eleitos presidentes da Câmara, investir em parte do orçamento? A água é uma necessidade básica e, portanto, é necessário que chegue a toda a gente em condições, não é? E, portanto, acho que isso é óbvio. Agora, é preciso investir em infraestruturas. Há pouco estávamos a falar do hospital, que é a mesma coisa. O hospital pode funcionar, não pode funcionar sem infraestruturas. Exato. Enquanto a Câmara não fizer as infraestruturas, o hospital não vai funcionar. E aqui é a mesma coisa. Aqui não vamos conseguir atrair pessoas, de facto, se não tivermos as infraestruturas mínimas necessárias para as pessoas virem e sentirem-se bem e estarem aqui. É o caso das infraestruturas, portanto, das condutas da água, da falta de iluminação em muitos sítios. Iluminação pública. Iluminação pública É iluminação pública ou é iluminação mesmo doméstica? Ou seja, iluminação pública. Casas em montes mais isolados? Iluminação pública. Eu acho que o mais grave em termos de ambiente é a recolha de lixo. A recolha de lixo. Então, o que é que se passa com a recolha de lixo? A recolha de lixo aqui acumulam-se, os lixos acumulam-se. Primeiro... No verão? No verão, de inverno, se for percorrer aqui a Estrada Nacional... em direção a Estremoas, por exemplo, vai ver que os caixotes de lixo estão atulhados. As pessoas têm um caixote de lixo ou dois caixotes de lixo ou dois contentores para um conjunto de municípios enorme. E as recolhas não têm regularidade. E, portanto, mas isso é uma questão... O que é que tem estado a falhar? É uma questão de gestão da própria autarquia? É uma questão de gestão. A Carla é vereadora na Câmara? Sim. E são muitas vezes... Tem acesso a alguma informação que provavelmente o Carlos não tem. E sou chamada muitas vezes pela população. A população liga-me. Carla, venha cá ver este contentor em tal sítio, venha ver como é que nós estamos a viver. Um local com várias habitações, com apenas 2 contentores. As pessoas chegam, enchem o contentor. Quando o contentor está cheio, jogam para o chão. Quem ali reside, como é que pode residir? Isso atrai doenças, animais... São um verdadeiro desafio para a saúde pública e é a situação visual, a situação de quem passa, de quem nos visita, não só de quem cá vive, mas de quem nos visita. Tem sido uma grande batalha minha enquanto vereadora na oposição. O que é que vai alterar se for eleita Presidente da Câmara, Carla? Por exemplo, em questão... Exato. Temos que alterar a planificação da recolha do lixo, dos resíduos. Temos que alterar essa planificação.
temos que trabalhar em conjunto com os serviços, com os funcionários e ver o que é que está mal, do que é que eles precisam para fazer o melhor trabalho. O que é que eles têm falta, o que é que eles sentem falta no dia-a-dia para que o trabalho deles realmente dê lucros, dê frutos e para que eles se sintam bem a realizar aquele trabalho e para que o possam fazer em condições e para que as coisas fiquem em condições para a população. E eu sou muitas vezes confrontada com isso, sou chamada aqui e ali para verificar, tanto em Arraiolos como nas freguesias, como no parque industrial. É uma verdadeira vergonha, mas também existe um regulamento municipal que visa coimas, que é uma coisa que ninguém gosta, ninguém quer, mas às vezes são necessárias. É necessário chamar as pessoas à responsabilidade, porque há lixo, há resíduos que são facilmente identificáveis. Nós vemos, olha, isto que aqui está, nós sabemos de onde vem. Vamos falar com o proprietário. E vamos chamar o proprietário à atenção. Se for necessário aplicar coimas, aplicam-se coimas. Eu acho mais do que iniciar, obviamente, as coimas, isso é sempre dissuasor, não é? Ninguém gosta e é sempre dissuasor. Mas acho que há que ensinar os municípios também, eu falo de municípios e empresas, também a ter competências, digamos assim, de tratamento do seu lixo. Porque não, e é uma proposta que nós temos aqui, porque não termos o tratamento do lixo e termos contentores até eventualmente diferenciados para os diferentes tipos de lixo, não é? Exato. Porque o lixo orgânico é o pior de todos, não é? E esse aí é aquele que se acumula no chão, é o que traz moscas, é o que traz ratazanas, é o que traz tudo o que é mau. Portanto, é necessário... E, portanto, é necessário trabalhar na educação das pessoas também, e essa é uma das nossas propostas, é trabalhar na educação das pessoas para a reciclagem também dos lixos e não pura e simplesmente deitar o lixo, qualquer que seja. Nós às vezes, alguém que faça uma obra na sua casa de banho e pega numa banheira e põe no caixote. E aquilo está ali, e está ali 2 ou 3 meses às vezes, porque as equipas... Portanto, acho que também não é só uma questão de gestão das equipas, também eventualmente também alguns meios que podem falhar e a Câmara tem capacidade financeira, e isso eu tenho acompanhado os números da autarquia e tem capacidade financeira para poder fazer e dotar meios para a recolha, porque não é meios humanos. Neste momento é meios físicos para a recolha do lixo. O debate, a conversa sobre Arraiolos tem estado bastante interessante e, de facto, como boas conversas interessantes, o tempo voa. E está quase a terminar o nosso tempo e gostaria de colocar a última questão, que é igual para os dois. Carla, se for eleita Presidente da Câmara de Arraiolos, qual será a sua primeira iniciativa visível que a população vai poder ver e perceber? Muito bem, a candidata Carla, agora Presidente, está a cumprir. É uma limpeza ao Concelho. Efetuar uma limpeza ao Concelho, aos contentores, às ruas, algo que as pessoas cheguem à porta da sua casa e vejam, realmente há aqui uma diferença. Nós podemos ter gosto de viver em Arraiolos e apresentar Arraiolos aos nossos turistas. E outra situação, se me permite, muito importante, que eu falei há pouco, é a desburocratização dos serviços. Os serviços municipais estão muito burocratizados e isso não é bom nem para quem trabalha no município, nem para os cidadãos, que muitas vezes esperam muito tempo por uma licença de habitação, por um destaque, por um pagamento de uma taxa, de qualquer coisa. Portanto, é bom que exista esta simplificação dos serviços para dar condições a quem quer executar o trabalho e a quem precisa de ver as suas situações do dia-a-dia resolvidas. Carlos, qual será a sua... Não é uma, são duas. Duas de imediato. Se for eleito. Duas de imediato. E vamos ser eleitos. Vai ser... Sinto-me confiante. Confiantíssimo. Acha que é uma coligação PSD-CDS-PP que vai tirar 50 anos de poder do Partido Comunista? Temos que o fazer e vamos fazê-lo e temos toda a confiança do mundo para fazer isso. Duas ações que nós vamos fazer. Uma é criar o Gabinete do Munícipe e, portanto, todas estas questões que a Carla está a falar, obviamente, constarão desse gabinete. Será um conjunto de pessoas que nós temos identificadas para desburocratizar um conjunto de processos, não só a nível de habitação, mas também a nível da parte de investimento de empresas. E o segundo ponto, obviamente, é dar a saúde às pessoas, e isso para mim é fundamental, e é uma área que me é muito querida, digamos assim, e portanto é dotar o centro de saúde com o número de médicos adequados para tratar as pessoas. Uma presidência da Carla Romana terá que identidade? O que é que será distintiva? A proximidade com as pessoas, com as coletividades,
o dia a dia, o visitar as coletividades mais vezes, dar resposta aos cidadãos, ouvi-los, escutar as pessoas. As pessoas precisam disso. Carlos, do nosso lado, total lealdade para com as pessoas, honestidade e capacidade de trabalho. É aquilo que nós vamos oferecer às pessoas. Assim termina esta conversa sobre o Concelho de Arraiolos. Nós voltamos-nos a ver muito brevemente e será no seu concelho. Até lá, fique bem.